Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Programa que analisa os fatos do dia, sempre com opiniões. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. As edições anteriores de nosso programa você confere nos nossos canais. Mande a sua mensagem, a sua participação. A sua interatividade é muito importante. Curta e compartilhe. Você tem a opção de mandar a sua contribuição em termos de opinião para o nosso live stream no Facebook, que já está no ar, também pelo YouTube e através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela neste exato instante. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Antes de apresentar os meus colegas que hoje fazem parte desta mesa de análise, deste painel, e falar sobre o tema principal, que é o governo Bolsonaro e a saúde das instituições, eu tenho que comentar o assunto do dia aqui no Rio Grande do Sul, que gerou uma enorme polêmica, que foi o anúncio do governo Eduardo Leite de que o IPVA do ano de 2020 terá o seu calendário de pagamentos antecipado para o mês de janeiro. Também não haverá mais desconto para quem pagar antecipadamente. E não haverá parcelamento. Então as opções ficam restritas ao pagamento à vista a partir do início do próximo ano. Eu posso considerar isso como uma medida draconiana por parte do governador e da sua equipe da Secretaria da Fazenda. E aqui fala alguém que tem a maior autoridade em fazer uma crítica ao governo, porque em diversas ocasiões já elogiou o governo. Eu posso inclusive falar em nome da emissora, porque a RDC TV foi a única emissora do Rio Grande do Sul a fazer uma campanha institucional a favor da PEC das privatizações. Quando a privatização da CE, da Sulgás e da CRM foi discutida na Assembleia Legislativa, nós colocamos um institucional da RDC tratando deste tema e elencando os aspectos positivos e necessários para as privatizações. Eu aqui no programa já defendi a necessidade de readequarmos a nossa dívida para com a União, ou seja, a favor da renegociação, que é importantíssima para a viabilidade financeira do Estado. Outras medidas como o 12º, lei de responsabilidade estadual, e também sou apoiador de uma discussão relativa à reforma previdenciária do nosso Estado. Então, tudo aquilo que for necessário para que o Estado se adeque a uma nova realidade, contará comigo, né, em termos editoriais, para não apenas divulgar aquilo que é necessário, como, inclusive, se posicionar a favor. Agora, eu sou a favor, principalmente, de um Estado que se readeque a uma nova realidade, cortando na própria carne. Isto sim, não assacando o bolso dos pagadores de impostos. Essa medida, que foi anunciada pelo governo Eduardo Leite, ela não vai ajudar a reequilibrar as contas do Estado. Segundo o que os técnicos da Fazenda divulgaram, vai haver um incremento, segundo as expectativas deles, de 29,7 milhões a mais nas contas do Estado. Vocês acham que 29,7 milhões a mais nas contas do Estado resolve algum dos nossos problemas? Não, mas causa transtornos para os pagadores de impostos. Sabe o que parece? Parece que a Secretaria da Fazenda e o Governo do Estado
viram o 13º e pensaram, bom, vamos pegar o 13º das pessoas e vamos arrecadá-lo em nosso favor. Porque, afinal de contas, as pessoas vão ter que pagar em janeiro. O 13º, para quem não trabalha no Estado, vai ser pago antes disso. Então, as pessoas provavelmente, aquelas que não querem pagar mais e aquelas que querem pagar, vão pagar usando o dinheiro que vem a mais, que é exatamente o 13º. É o dinheiro que sobra ao fim do ano, o dinheiro que serve para pagar a dívida. Então, me parece ser esse o objetivo. Vamos arrecadar em cima do 13º das pessoas ao fim do ano de 2019. Mais um fato que eu acho que é importante trazer a essa discussão. Ao mesmo tempo em que anuncia a diminuição das possibilidades de pagamento do IPVA, o governo também anuncia um refis para os devedores do ICMS, que é a redução de juros e desconto nas multas. Então vejam só a contrariedade da filosofia das duas propostas. Enquanto, por um lado, você premia os maus pagadores, você prejudica os bons pagadores. Você tira dos bons pagadores todas as possibilidades de quitação com algum tipo de benefício e dá aos maus pagadores todos os benefícios. E chama isso de política fiscal. Isso é um tapa na cara dos gaúchos. E aqui eu não estou dizendo que não devam haver estratégias para conseguir recursos daqueles que não pagaram no passado. Deve haver, obviamente. Agora, quando isso vem aliado à restrição de benefícios aos que pagam em dia, bom, vocês do governo estadual incidem numa contradição muito grave e criam um desincentivo ao pagamento em dia e um incentivo ao pagamento atrasado. Então, além de tudo, vocês vão na contramão daquilo que se espera da boa governança. Por fim, o governador Eduardo Leite deve ter pensado, bom, se o Estado tem o monopólio do calote, e tem, por que ele também não teria o monopólio dos parcelamentos? O Estado do Rio Grande do Sul paga parcelado o salário dos funcionários públicos do Executivo. De fato, não tem dinheiro, mas paga parcelado, portanto carrega o ônus disso, inclusive o ônus político. E quer restringir dos contribuintes a possibilidade de parcelar. Quer dizer, parcelo atrasado e só eu tenho o direito de fazer isso. Se vocês quiserem pagar parcelado, não poderão. E o faz de uma hora para outra. Quer dizer, e como é que fica o bolso das pessoas e a preparação orçamentária? Porque às vezes o 13º está empenhado em outros gastos, outras dívidas. E as pessoas têm um planejamento financeiro, não é só o Estado que está em crise, as pessoas estão vivendo um momento de uma situação financeira muito complicada. Nós temos milhões de desempregados, ainda que os níveis de desemprego estejam caindo levemente, mas estão caindo. Nós ainda temos uma situação muito complicada, o Rio Grande do Sul vive uma falência da sua sociedade também. Não se pode exigir tanto assim dos pagadores de impostos. Eu fico feliz que a reação hoje do Estado foi em uníssono contra essa medida que é, sob todos os aspectos, lastimáveis. Governador, eu faço um apelo, reveja esta sua posição, ela lhe desmoraliza. O esforço do Estado para resolver a sua situação financeira não pode passar por tirar dos gaúchos ainda mais do que o Estado do Rio Grande do Sul já tira. Muito bem. Eu tinha que falar sobre isso, porque é um assunto do dia, meus caros. Desculpe ter tomado uma parte do programa para tratarmos disso, mas eu acho que é fundamental. Foi o assunto do dia, né? Jefferson Jacques, diretor do Instituto Métodos, bem-vindo. Boa noite. O dia começou com esse assunto reverberando pelo celular, pelas redes sociais, enfim, né? E aí começaram a surgir as repercussões, as mais variadas, né? Parece que agora à noite eu ouvi que talvez amanhã seja revisto alguma coisa disso, que vai haver uma reunião, mas eu acho que o impacto político, acho que foi uma decisão eminentemente técnica, em função da situação precária das contas, obviamente, mas não foi medido o impacto político dessa decisão que foi tomada hoje. E acho que o impacto foi o baque, né? O rebote foi muito maior do que o governo imaginava que poderia ser. Muito bem.
Então, como vocês já devem ter notado, estamos aqui com o diretor do Instituto Métodos, Jefferson Jacques, que trabalha com toda essa situação de opinião pública, que sempre está muito em evidência. E também temos a presença do meu querido amigo, advogado, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Buera. Buera, bem-vindo, boa noite. Sua avaliação sobre o IPVA. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. É uma honra retornar ao programa, um programa que preenche um espaço importante de debates sobre problemas atuais e principalmente problemas da nossa aldeia. Uma boa noite ao Jacques, meu amigo, boa noite ao debatedor aqui presente também, boa noite ao Gilberto e boa noite a todos os internautas e telespectadores. Nós havíamos conversado um pouco antes de iniciar o programa, que eu defendo, eu e muitos outros juristas, que o IPVA, inclusive, é um imposto inconstitucional. Porque no Brasil, e via de regra no mundo inteiro, o imposto incide em 3 momentos. Ou é sobre o consumo, ou é sobre a propriedade, ou é sobre a renda. E no caso dos automóveis, e não só dos automóveis, mas de todos os veículos automotores, barcos e aviões, incide dois níveis de imposto, ou seja, o imposto sobre o consumo, através do ICMS e do IPI, e o imposto sobre a propriedade. Então, de fato, o IPVA ele é um imposto relativamente novo no ordenamento jurídico brasileiro, porque ele veio a substituir a antiga TRU, que era a taxa rodoviária única. Quando se instituiu os pedágios no Brasil, tratou-se de acabar com a TRU e, a partir de então, neste vácuo se criou, onde dormiram os consumidores e os juristas brasileiros, e se criou o IPVA. Então, o IPVA, no meu ponto de vista e de muita gente, para iniciar, é um imposto inconstitucional. Segundo, nós temos um problema muito sério, que esse imposto sempre foi cobrado no Rio Grande do Sul acima dos demais estados do Brasil. Hoje, a alíquota do IPVA no Rio Grande do Sul é a maior do Brasil. Existem estados que cobram menos, que cobram 2%, como Santa Catarina, e existem estados que cobram igual a gente, que é 3%, ou seja, existe uma variação nisso. Então, nós já temos a maior alíquota. Além disso, nós temos aqui quase que a maior, se não me falha a memória, nós temos a segunda maior incidência temporal. Ou seja, existem estados que carros com 10 anos de uso não pagam, já estão isentos de IPVA. Existem estados que com 15 anos, o Rio Grande do Sul leva 20 anos. Ou seja, o carro já está velho, já necessita uma manutenção grande, e sempre com aquela falácia, e é uma verdadeira falácia, é um engodo, é uma mentira, de que a incidência do imposto sobre os carros velhos é para facilitar ou para induzir a comercialização. O governo não tem, o Estado não tem que se meter em induzir negócio nenhum. O Estado usa este argumento para poder assaltar o contribuinte. Perfeito. Porque ele não, de maneira alguma, incentiva a troca de carro. Bem pelo contrário. As pessoas vão, em vez de usar o carro com 15 anos, vão começar a procurar carros com 20 anos. E isso é uma tendência que se vê. As pessoas estão restaurando carros antigos, transformando esses carros em carros modernos, mudando motorização, mudando a parte eletrônica e elétrica dos carros, para poder rodar com um carro que vai perder, não vai mais ter incidência do IPVA. Também nós temos um outro problema, que é um agravante, que nós temos um prazo reduzido. O licenciamento ele é anual, ou seja, se paga o licenciamento por 12 meses. No Rio Grande do Sul, nós tivemos um encurtamento do prazo de pagamento do IPVA no governo Sartori, só que não houve encurtamento do pagamento do licenciamento. Ou seja, as pessoas eram obrigadas a recolher até março ou abril o IPVA, mas o restante dos pagamentos, como o DPVAT, a taxa de emissão de documentos e as multas mesmo vencidas, para poder receber o documento na sua casa, que é o licenciamento, poderiam pagar isso até o mês de agosto ou setembro, de acordo com a numeração da placa. Ou seja, nós tivemos um fatiamento que só acontece no Rio Grande do Sul, em nenhum outro estado acontece. Em Santa Catarina, por exemplo, existe a possibilidade de se parcelar o IPVA em 6 vezes.
e o vencimento do IPVA em Santa Catarina vai até novembro, quiçá dezembro, agora me escapa o dado correto. Mas, ou seja, os pagamentos são muito mais alongados. Na verdade, o que está se fazendo é um assalto ao bolso do contribuinte, e eu vejo que não há nenhum engano, como bem falou o Jefferson, é uma decisão eminentemente técnica, e o governador está aplicando a cartilha de Maquiavel à risca, ou seja, nos primeiros 2 anos, o pacote de maldades, e depois se tira o bode da sala, aquela velha expressão que se usa em política de se botar o bode na sala, quando ninguém mais aguenta o cheiro, tu tira o bode e resolveu o problema. Agora continua o calor, continua a lotação, continua todos os problemas que tinham na sala, só não tem mais o fedor do bode. Então, o que o governo está fazendo é exatamente isso, é atacar, assaltar o bolso do contribuinte, mais uma vez. Muito bem. E por fim, também, fechando aqui a roda de debates do dia, pela primeira vez no Cruzando as Conversas, o Gilberto Morbach, que é advogado, mestre em Direito, ele também escreve colunas no Estado da Arte, no estado de São Paulo, e é escritor, está lançando o seu livro, A Terceira Via, de Jeremy Waldron. Meu caro Gilberto, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, Guilherme, com os colegas. Eu confesso que eu tenho bastante dificuldade de, primeiro, entender a medida do governador Eduardo Leite, de modo que eu tenho muita dificuldade de comentar ela, porque, sobretudo pela contradição flagrante, muito bem notada pelo Guilherme Macalossi no início do programa, que é o anúncio do Refis, que é um incentivo, então, ao mal pagador, como muito bem definiu, e, ao mesmo tempo, então, propor essa outra medida de impedir o parcelamento. A melhor análise para mim foi a do Jefferson, que é essa ideia de políticos que conseguem enxergar apenas o viés técnico de uma decisão e, ao mesmo tempo, por mais correta que ela seja do ponto de vista técnico, ignorar todos os ônus políticos que ela pode trazer, que por fim podem vir a ser tão grandes, como eu acredito que é o caso exatamente hoje, porque conseguiu unir esquerda, direita, centro, todos se manifestaram contra a medida anunciada pelo governador. Então eu acho que essa tecnicização das decisões políticas é algo muito perigoso para o próprio governo, para o Estado e inclusive para a reputação política do governador. Então, para mim, a análise é perfeita, a decisão com um viés estritamente técnico nem sempre é a melhor opção do ponto de vista político, e eu acho que isso foi provado hoje. Muito bem. Se me permite discordar, Guilherme, não existe nenhuma contradição sobre as duas medidas anunciadas hoje. Tu acha que não há contradição? Absolutamente nenhuma. Por quê? O que acontece é exatamente o contrário. O Estado precisa arrecadar. Existe Você não é um desincentivo aos bons pagadores? Não, eu acredito que não. O que acontece é que no Rio Grande do Sul as empresas, em geral, estão com os impostos, principalmente o ICMS, com atraso nos pagamentos. Eu não sou contra a Secretaria da Fazenda. Agora tu fazer isso no mesmo dia. A Secretaria da Fazenda não adianta ficar com o crédito para promover a execução fiscal. O Estado precisa arrecadar. Se a empresa aderir ao Refaz, não é Refis, é Refaz, o Refis era o federal e foi lá nos primeiros governos do Fernando Henrique. Depois, cada programa de recuperação fiscal ele tem um novo nome. Aqui no Rio Grande do Sul se adotou sempre o Refaz, que é a recuperação da fazenda estadual. Aqui o Refaz, ele obriga, como todos os outros programas de recuperação, a que a empresa mantenha os pagamentos vincendos em dia. Ou seja, todo o imposto que vai vencer, para a empresa se manter dentro do programa de reparcelamento tributário, ela é obrigada a pagar os que irão vencer a seguir em dia. Então, se o Estado não faz esse programa de recuperação e ao Estado não interessa recuperar o passado, aliás, até interessa, mas interessa muito mais receber em dia os vincendos, porque senão as empresas, já que estão atrasadas, não pagam mesmo. Ou seja, é melhor tu pegar aquele passivo, estender, alongar, cortar dívidas, parcelar para que a parcela fique bem pequenininha e a empresa consiga pagar aquela parcela pequena, mas que ela pague-o em dia para poder manter a arrecadação do Estado. Quando o Estado faz, desde o Fernando Henrique, quando o Estado faz, e tanto faz municipal, estadual ou federal, quando o Estado faz um programa de recuperação, ele não objetiva imediatamente recuperar o passado. Ele objetiva que se mantenham os pagamentos vencendo em dia. Esse é o objetivo.
Porque pelo menos ele mantém um padrão de arrecadação que vai dar uma estabilidade para poder suportar as despesas. Mas hoje o que eu vi o passado, se conseguir recuperar, até porque o que eu vi hoje nas redes grande sociais foi passado, muita gente achando que foi muito injusto anunciar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é exatamente que as pessoas falam com o coração e sem conhecimento da isso realidade. É política. Bom, mas Vinícius, esse refaz não houve no final do governo Sartori, ano passado também? Também A houve. tendência é que haja todo ano, então, isso. A verdade é Eu que sou a favor do eu sou refaz, advogado. Moreira. situação Eu sou a crítica. favor do refaz, Não. do refis, seja lá o nome que se dê. Eu sou a favor, porque eu acho que realmente tem que arrecadar. E essa é a ideia da Fazenda, é arrecadar dos dois lados. Só que quando tu faz isso cortando do pagador de impostos em dia, ele vai reclamar em dobro. E o governo do Estado vai ganhar eu um acho que o ônus em cima momento disso. foi inadequado. Foi um momento Ninguém- inadequado. Não, isso eu não discuto. Agora, não há contradição na decisão. Não, ok. Porque as duas decisões visam a arrecadação. Sim, Então, não, isso sim. Agora, a questão política eu não vou melhorar o discutir. fluxo de caixa. E o que eu digo é o seguinte, ó, a experiência que eu tenho como advogado tributarista é que a cada 2 anos existe um programa de recuperação fiscal. E eu queria lembrar uma coisa, que tu dissesse uma coisa que o eleitor, o gaúcho, enfim, iria usar o seu 13º, quem tem, né? Porque uma grande parte ou está desempregado ou está com subemprego e nem tem 13º, mas enfim, quem tem, iria utilizar o seu 13º para fazer quitação de algumas dívidas. E tu dissesse que agora ele vai ter que pagar quem tem carro vai ter que pagar o IPVA em janeiro. Eu lembro uma coisa, o IPTU aumentará este ano também, na virada do ano. Em Porto Alegre. Então, talvez, quem mora em Porto Alegre, então talvez o 13º fosse usado para pagar o IPTU, e agora nós temos o IPVA também. Então, a coisa está emaranhando de uma vai maneira... para o litoral esse ano. É, isso aí. Está complicado o negócio. Nós vamos continuar a debater essa questão na próxima quarta-feira. Nós vamos ter aqui alguns parlamentares. Vários deles se expressaram hoje contra essa medida. Eu espero que até quarta-feira isso tenha sido superado e o governador tenha revisto. Mas só para deixar claro, eu não sou contra programa que busque recursos que estão em atraso, que crie garantias para que os não pagadores paguem. O problema é você fazer duas medidas que são aparentemente para as pessoas uma antítese da outra. Quer dizer, ao mesmo tempo que você anuncia um refis para quem não pagou, você corta a possibilidade de pagamento para quem paga em dia. Quer dizer, é uma coisa que, do ponto de vista comum, é contraditório, ainda que o objetivo, como disse o Vinícius Boera, seja obviamente arrecadar. Bom, vencido este tema, vamos falar sobre o assunto do programa. No nosso Instagram você pode votar lá na nossa enquete, @RDCTV Digital, já está disponível. A enquete, o presidente Jair Bolsonaro está criando uma crise institucional no Brasil. Você pode votar sim ou não e nós vamos dar o resultado da enquete amanhã aqui no programa. Então não deixem de votar, @RDCTV Digital. Vote lá, participe, a sua participação é muito importante. E nós vamos analisar isso porque ao longo da última semana nós tivemos uma série de acontecimentos aí que culminaram neste episódio envolvendo o caso Marielle Franco e que trouxe matérias, reação do presidente da República e agora todo um imbróglio, inclusive envolvendo a apuração do caso. Gilberto, eu começo por ti. Como é que tu viu tudo isso ao longo dessa semana e qual que é a tua opinião? O presidente está criando uma crise institucional novamente? Porque o PT criou uma gigantesca. E aí, o que está acontecendo? Vamos lá. Eu acho que a discussão parte um pouquinho antes ainda, porque, e provavelmente vamos discutir isso ao longo do programa, que é onde se traça a linha para perceber o que é de fato uma crise institucional e o que na verdade não é. Então, por isso que eu acho que antes da discussão eminentemente de decidir o que se configura como uma crise e o que não se configura como uma crise, é importante entender, e isso me parece cada vez mais inegável, que o governo Bolsonaro funciona com um flerte constante com a crise institucional. Então, me parece uma certa estratégia e a própria discussão do quanto isso é de fato estratégico e o que é bagunça mesmo também é uma discussão válida, legítima, deve ser feita. Mas existe muito aí de uma política do caos, me parece, que acaba favorecendo talvez algumas das questões que o Bolsonaro prioriza como a sua estratégia de governo. Claro, hoje mesmo o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma entrevista dizendo que não, que as instituições estão funcionando
que o STF está aberto, está decidindo questões constitucionais toda semana, e essa é uma resposta legítima e verdadeira, embora Eduardo Bolsonaro tenha falado nem às 5, ninguém fechou o Congresso e tudo mais. Então, por isso que é preciso muita cautela antes de ser taxativo para qualquer um dos lados. Sim, tem uma crise institucional e o país está pegando fogo ou não, está tudo bem, as instituições estão funcionando. Por quê? Porque é preciso muito cuidado para separar o que é retórica e o que de fato pode vir a representar um perigo institucional. Por exemplo, a partir do momento que o presidente da República menciona ter interferido em possíveis provas em uma investigação que, ainda que ele não seja réu, envolve o nome dele, isso me parece algo muito grave, que tem de ser discutido. Agora, por outro lado, existem coisas que são, em alguma medida, até controle de narrativa, coisas que, por exemplo, quando a Damares dá lá uma declaração dizendo que menino veste azul, e muita gente se assusta com isso e começa a ver crise institucional aí, que eu acho que, na verdade, não é uma certa, talvez um pânico desnecessário, descabido, que inclusive prejudica o próprio argumento de quem não quer essa crise. Agora, por outro lado, eu acho que também não se pode ser complacente e até covarde do ponto de vista intelectual de não reconhecer talvez um problema quando ele começa a se anunciar. Porque a necessidade de discutir a crise institucional está aí. Porque talvez possa acabar chegando um momento em que essa discussão já esteja atrasada. Então, acho que tem que ter muita cautela para separar o que é retórica e o que é crise de fato, mas eu acho que a discussão, antes de tudo, ela é necessária. E aí sim a gente vai ver onde é que se traça a linha do que é crise e do que não é. Mas eu acho que existem sim algumas coisas graves aí que até agora têm sido manifestadas, como é o caso, por exemplo, para ficar num episódio recente, dessa possível interferência em provas de uma investigação criminal em curso. Tu está falando especificamente do caso envolvendo o Carlos Bolsonaro. Isso, que o Bolsonaro disse que pegaram antes que alguém adulterasse e os áudios e tudo mais, uma coisa ainda que não ficou muito clara exatamente o que aconteceu. O que aconteceu de fato, mas o que ele falou foi isso, que ele pegou os áudios antes que alguém mexesse. Agora, uma coisa é inegável, né? A investigação falhou miseravelmente nesse aspecto. Bolsonaro, até agora, a impressão que se tem é que saiu fortalecido. Muito bem. Jefferson Jacques, a sua avaliação de toda esta confusão. É impressionante como o governo Bolsonaro e os filhos, né, enfim, a família Bolsonaro, eles tangenciam muito a crise institucional, eles trabalham com a corda esticada sempre. Eu não acredito que isso seja uma coisa fortuita, enfim, eu acho que tem uma estratégia por trás disso, a gente não pode ser ingênuo. Afinal, o cara ganhou a eleição, o cara teve estratégia para chegar lá, chegou lá. Então, assim, ele tem os méritos dele. Eles trabalham de uma maneira que até então a política no Brasil não fazia isso. E muitas pessoas até agora não estão conseguindo entender essa lógica, mas eu acho que tem uma lógica, sim, de governo em cima disso. O governo está avançando, enfim, a gente não pode negar, as pautas estão passando no Congresso, talvez não na velocidade que muitas pessoas queiram, mas as pautas estão avançando, né? Essa semana deve ser finalizada aí a Previdência, enfim, e tá aprendendo, ninguém sabe se vai entrar a tributária agora ou a administrativa, mas as pautas estão andando e o governo está avançando. Só que eu acho que não dá para deixar de pensar que o governo Bolsonaro será isso. Nós não terminamos sequer o primeiro ano. Acho que os 3 próximos anos do governo Bolsonaro serão neste formato. É um formato que o Brasil não conhecia, ou não via há muito tempo, pelo menos, né? É um novo jeito. Se vai dar certo ou não, não sei. A gente está vivendo a história aqui, né? Mas é um formato que desconcertou muito a esquerda num primeiro momento. E ainda desconcerta. Ainda desconcerta. E engraçado que a gente acaba lendo assim, a gente lê como piada até, assim, nem precisa nem ter oposição, porque o próprio governo, os deputados lá do próprio partido do presidente brigam entre eles e tal. Mas ele desconcerta, mas está avançando, né? Eu acho que é uma tese que eu queria até trazer aqui para os colegas da mesa para ouvi-los sobre isso. Vinícius Buera, vamos lá. Bom, Guilherme, o Bolsonaro ele é deputado há algumas décadas. Ele tem esta maneira de agir desde sempre. É verdade. Ou seja, este Bolsonaro que nós estamos vendo na presidência da República não é um Bolsonaro que saiu da cartola, é um Bolsonaro que existe, que todos nós conhecíamos, e que eu não consigo acreditar que alguém se sinta espantado ou admirado
com o que está acontecendo. O Bolsonaro tem esse tipo de reações. Lá, cerca de 10, 12 anos atrás, teve aquele incidente com a Maria do Rosário dentro do Congresso, em que ele revidou uma agressão verbal e a deputada virou meme na internet gritando que é isso, que é isso. Ou seja, este Bolsonaro que nós temos é exatamente o mesmo Bolsonaro desde sempre. Este modo de agir, de ser bateu, levou, de ser aquele bate-pronto, de ter uma resposta pronta, de fazer o combate na guerra em nível cultural, ou seja, de agredir exatamente onde a esquerda mais teme, este tipo de atitude é que levou o Bolsonaro a ganhar as eleições. E é exatamente este tipo de atitude é que está levando e conduzindo, querendo ou não, gostando ou não, é que está fazendo com que o governo realmente avance. Em todos os índices que nós tratarmos, econômico, social, todos os índices deste governo, em poucos meses, são melhores que todos os outros governos anteriores. Então, isto que o Bolsonaro não tem uma base sólida. O PSL não existia antes dessa eleição. E continua não existindo. Não, hoje é um dos maiores partidos, é uma das maiores bancadas no Congresso Nacional, é um dos maiores fundos eleitorais. Está em conflagração, mas aí é que está. Entre as alas, a bolsonarista e a bivarista. O presidente, e eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, não tenho por que dizer que não votei, nas mesmas circunstâncias votaria novamente, e vejo que existem erros, existem coisas que eu não concordo, mas é inegável os avanços que está tendo. O Bolsonaro não tem partido. Por quê? Porque este partido se formou em torno de uma candidatura com perspectiva de vitória. Aqueles oportunistas todos de plantão viram ali uma possibilidade de eleição. Aquelas pessoas que gravitavam em torno dos partidos políticos, que sempre faziam um coeficiente eleitoral crescer dentro do partido, mas nunca conseguiam a quantidade de votos para se eleger, ou seja, eles contribuíam para a eleição dos outros, viram naquele momento a possibilidade de se eleger. E aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente, em todo o Brasil foi assim. Então se formou um partido que não tem uma base ideológica, não tem uma base histórica e não tem uma formação estrutural, ou seja, ele não tem toda aquela estrutura partidária que os grandes partidos construíram ao longo do tempo. O PSDB, quando se elegeu a primeira vez o Fernando Henrique, não era muito diferente do que nós estamos vendo hoje, ou seja, o PSDB, naquela época, ele era forte em São Paulo, no resto do Brasil não existia, no Rio Grande do Sul ainda existia o PSDB. O PSDB veio a crescer no Rio Grande do Sul quando a Ieda se tornou governadora. Até ali era um partido inexpressivo. Hoje, por coincidência dos astros, eles governam a capital e o Estado. E aí sim se tornou um grande partido no Rio Grande do Sul. E mesmo assim com bancada muito pequena. Dos 55 cadeiras que nós temos na Assembleia Legislativa, nós temos pouquíssimos deputados do PSDB. Poucos prefeitos também. Poucos prefeitos, ou seja... Pelo menos de então, ou seja, qual é os grandes partidos que nós temos no Brasil? É o PT, que é um partido ideológico, um partido histórico, um partido que foi fundado por todas as corporações de funcionários públicos lá depois da redemocratização e levou anos até se tornar um grande partido. Inicialmente, o PT, veja as eleições do Lula, quantas vezes o Lula tentou se eleger presidente. Ou seja, foi um partido que levou anos para se construir. Qual é o outro grande partido que existe? O PMDB. Apesar de ter perdido força na última eleição. Mas é que o PMDB é um partido que existe desde o regime militar, desde o período militar. É um partido que mantém aquela estrutura. O PDS se rompeu, a antiga Arena se rompeu, se transformou em democrata, se transformou em PP, depois progressistas. Quer dizer, ele se fragmentou em vários partidos. Agora, o MDB continua aquele grande blocão, ou seja, o MDB realmente não é um partido, é um movimento cheio de várias ideologias, é um saco de gato, ou seja, cabe tudo ali dentro. Este é o PMDB, este é o grande partido. Então, nós temos que entender que o presidente está governando sem partido, sem base de apoio, e ele está se sustentando quase que somente na opinião pública. E se ele não mantiver esta forma de agir, ele perde esse apoio popular.
o que mantém o governo de pé e está fazendo com que a inflação tenha uma baixa histórica, os juros tenham uma baixa histórica, que esteja reduzindo o desemprego, que esteja aumentando a renda, porque nós temos que separar a renda, primeiro temos que separar a iniciativa privada do governo. O governo está em crise, a iniciativa privada está superando a crise e com uma velocidade grande. O emprego formal cresce pouco e cresce pouco na sua renda. O emprego informal está crescendo rápido e a renda está quase 20% acima do emprego formal. Ou seja, a economia está voltando a girar muito mais pelas pessoas que passaram a empreender e passaram a trabalhar por conta própria do que pelo emprego formal. E isto tudo está sendo fruto das políticas que estão sendo aprovadas. E, principalmente... Então, o governo faz isso deliberadamente para dar certo, na sua avaliação? Claro que sim. Não tenho a mínima dúvida. Acho que não ninguém poderia tem dúvida. dar mais certo sem todo esse monte de confusão? Mas, Guilherme, Macalós, tu tem que entender o seguinte, olha, a esquerda, ela trabalha unida, a esquerda é internacional, a esquerda trabalha unida, existe o Fórum de São Paulo, existiam as internacionais socialistas, ainda existem as internacionais socialistas, isso é uma rede de ação internacional. Mas e a esquerda não foi protagonista de nenhuma das crises do governo Bolsonaro. Nenhuma. Todas. Quais? Todas. Quais? O governo Bolsonaro aprovou o presidente da República, o presidente microscópica. O presidente da República publica um vídeo. Ele que publicou? Ele publicou um vídeo para mostrar o que acontecia no Carnaval, que o Lula fez muito pior do que aquilo e nunca virou crise. O Lula disse numa entrevista aqui em Pelotas que Pelotas exportava viado, nunca virou crise institucional. O Lula falou das mulheres do grelo duro dentro do partido dele, não viu-se uma feminista gritar. O Bolsonaro se cuspir no chão, é crise institucional. Mas não é porque no passado foi feito que agora tem que ser tolerado. Pelo menos critiquei mas não, isso não é crise. Isso não interessa. O que interessa institucionalmente é a economia girar, é a inflação, é o desemprego, é a economia, é as políticas públicas. Isso é importante. O que o Bolsonaro fala, isso não interessa. Interessa o que o governo faz. Se preocupar com o que o Bolsonaro fala é exatamente o que ele quer. Ele cria esta crise, porque aí, em vez de se falar das vantagens que se terá na quarta-feira com o leilão do pré-sal, que vai se arrecadar, que nunca se teve tanta gente inscrita para participar, o que se fala é da bobagem que mal interpretada, e inclusive, as pessoas que se dizem democratas querem cortar a palavra do filho do Bolsonaro, que falou sobre o AI-5. Ou seja, as pessoas que se dizem democratas são contra ceder a palavra para os outros. Eles só sabem agredir. Quando são agredidos ou quando o outro fala uma coisa que lhe desagrada, nós temos que caçar a palavra. Mas, Vinícius, tu não acha que o governo se atrapalha? Porque o governo tem constantemente, como tu dissesse agora, amanhã ou depois de amanhã tem o pré-sal aí. Amanhã, quarta-feira, está para ser lançado um programa de geração de empregos, etc., que o Bolsonaro vai fazer. Normalmente, no mesmo dia que tem uma notícia positiva, surge uma crise no governo. Não surge. A grande imprensa, a esquerda organizada, trata de criar crise onde não existe, onde não interessa. Ou seja, o assunto que tem que ser tratado... Quer dizer que o caso Queiroz foi criado pela esquerda? O caso Queiroz foi criado... O caso do Laranjal do PSL foi criado pela esquerda? Eu não estou dizendo que foi criado pela esquerda. Tu citou o caso do vídeo. Eu não acho que isso seja crise institucional. Mas esses casos que eu mencionei na minha avaliação fazem parte de crise gerada pelo governo. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu não concordo com o que ocorria dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De maneira alguma. Todos os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro faziam a mesma prática espúria de assaltar os seus funcionários, os seus CCs, os seus funcionários dos gabinetes. Todos os deputados faziam isso. O que menos fez, em valores, foi o filho do Bolsonaro. Mas é o filho do presidente. Não, ele não era filho do presidente naquele momento. Mas é agora quando se descobre o caso. É sobre ele que as atenções vão recair. Tudo bem. Mas aí é que está. Por que não se ataca em ordem de quem fez mais a sacanagem
em vez de se atacar o que fez menos essa coisa. Ou seja, nós vamos trabalhar de baixo para cima. Não, por quê? Porque quer se criar uma crise dentro do governo. E esta crise, primeiro, não é do governo. É uma crise da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É uma crise que a Assembleia Legislativa e os eleitores do Rio de Janeiro têm que resolver. Se tiver que caçar esse garoto, que caçem ele. Se tiver que botar na cadeia o Queiroz e o Bolsonaro, e o filho do Bolsonaro, que coloquem. Agora, isso não é crise do governo. A crise do governo é o governo federal, da posse para cá. Isso aconteceu antes. Está errado? Está errado. Agora, que ataquem de cima para baixo, então. Ou, se quiser, de baixo para cima. Mas que não misturem uma crise que é da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com o Morbach, federal. depois do intervalo, depois do Morbach. Perfeito, Vai lá. Perfeito. Vai lá. Se me permite uma pergunta só, embora eu entenda o ponto de que a análise tem de ser dos números, do desempenho do governo, em termos estatísticos, e o avanço da economia, e a queda dos juros, quando o Bolsonaro, presidente Bolsonaro, seu Twitter, feito de diário oficial quase, ataca deliberadamente as instituições, como, por exemplo, o próprio partido, o Supremo Tribunal Federal, a imprensa, que, bem ou mal, com críticas que podem ser feitas a todos esses elementos, a todos esses membros que compõem a institucionalidade brasileira, são as instituições que compõem a democracia representativa, liberal, tal como conhecemos. E o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, isso não teve nada a ver com a esquerda, alguém pode dizer que foi o Carlos Bolsonaro, isso é o de menos. O ponto é, a rede social oficial do presidente, que, feita pelo próprio, quase que um diário oficial, objetivamente atacou o Supremo Tribunal Federal, partidos e imprensa, que são, de novo, bem ou mal, as instituições nacionais da democracia representativa. Podemos discutir a efetividade desse ataque, podemos discutir as intenções por trás desse ataque, mas é um ataque frontal, feito pelo presidente. Qual é a análise desse ponto, desse episódio especificamente, dos correlatos que já surgiram aí? Rapidinho, agora. Primeiro, tu tem que definir o que tu considera ataque. Se tu colocar um vídeo em forma de piada, em forma de um vídeo jocoso na internet como um ataque, eu não vejo isso como um ataque, eu vejo exatamente isso como o jogo democrático. Ou seja, ataque é o que a imprensa fez, principalmente a Rede Globo fez, tentando linkar o Bolsonaro com a morte da Marielle. Mas a Globo deve ser um fato. Um fato inexistente. O próprio Ministério Público já tinha negado, já tinha dado a verdadeira o fato sobre o depoimento de um dos porteiros. Do porteiro. De um deles. Porque agora parece ter um segundo, depois que a promotora foi afastada. Bom, mas aí tu já está ampliando. Ou seja, a notícia dada naquela noite de domingo foi uma. Perfeito. A Globo fez o papel do jornalismo, correto? Não, o papel do jornalismo é tu checar antes de fazer a notícia. Se ele tivesse checado, ele não teria dado aquela notícia. Mas dizem que o papel do jornalismo sério... E ele enredou a Globo numa arapuca. Como é que é? Dizem que o presidente enredou a Globo numa arapuca. Quer dizer, ele já tinha informação de que ele tinha sido mencionado no processo. Quando a Globo foi questionar o advogado deliberadamente omitiu a informação exatamente para que o Globo publicasse o que tinha em mãos e ela tomasse a resposta. Foi uma estratégia eu considero até, do ponto de vista político, brilhante. Pode ser. Mas foi isso que aparentemente aconteceu. Pode ser. E conseguiu gerar uma revolta popular, que inclusive, não sei se é verdade ou não... revolta popular? Né? Revolta de gente na internet, anônima. Como é que se via antes da existência das redes sociais? Nós precisávamos sempre dos Jefferson Jacques que existiam, ou seja, dos institutos de pesquisa para poder medir isso. Perfeito. Atualmente, tu pode medir, inclusive existem pesquisas que medem exatamente as manifestações das redes sociais. E hoje tu consegue medir em tempo real, tu tem um termômetro real sobre como é que está o ânimo das pessoas. Muito bem, vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida para continuar o debate. Eu quero falar sobre esse caso aí, se o presidente da República realmente incidiu em obstrução de justiça, nesse caso aí do vídeo, dos áudios da portaria do condomínio em que ele mora. Vamos analisar isso no retorno do Cruzando as Conversas, que está com esse debate muito animado e você pode participar votando na nossa enquete no Instagram. Não deixe de participar, @RDCTV Digital, vote lá na nossa enquete. Voltamos na sequência, depois do intervalo. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturnos, sempre após o Dois Toques.
Vocês assistem o nosso programa através dos canais 24 e 524 da NET no Rio Grande do Sul e fora do estado. Você pode assistir nos nossos mais diversos canais nas redes sociais. Temos transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube e também estamos no Twitter e no Instagram. Aliás, no Instagram tem lá a nossa enquete que está no ar. Bolsonaro está estimulando, está criando uma crise institucional? Votem. Sim ou não? É a pergunta que está ali no nosso perfil no Instagram, @RDCTV Digital. Amanhã nós damos o resultado aqui no nosso programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos não se adaptam? Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. Uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos por indução magnética. Essa é a tecnologia mais moderna no mercado. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373 que está aparecendo na sua tela. Agende uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com indução magnética é limitado. Estamos de volta aqui no programa com Jefferson Jacques, Vinícius Boeira e Gilberto Morbach. Estamos falando sobre crise institucional. Tem vários comentários aqui, eu vou ler ao fim deste bloco. Eu quero voltar com esta polêmica aí do fim da semana passada, início dessa semana, que trata de uma eventual obstrução de justiça por parte do presidente da República. Jefferson, começa por ti esse bloco. Foi obstrução na sua avaliação? Eu acho que sim, não sou advogado, né, mas eu acho estranho uma das partes pegar, ou, enfim, tomar posse de uma prova ou de uma parte do inquérito, não sei nem como chamar isso, mas a gravação em si é uma parte da solução, pelo menos desse imbróglio aí, desse possível envolvimento ou não, né? Desse eventual envolvimento ou não. Mas o filho do presidente alega que foi para preservar a prova, né? O material, não sei, acho que a justiça é que tem que... quem está fazendo inquérito, né? Que tem que tocar isso e saber, não sei se ainda é de posse ou não, se ainda tá de posse deles ou se foi entregue para... Eu fico me perguntando o que foi feito de fato. Quer dizer, o Bolsonaro foi lá e tirou tudo que tinha no computador e passou para o computador dele, fez uma cópia, tem no computador dele e tem o original. Essa é a pergunta. Eu não sei, porque o que eles, eu também achei estranho a família disse é o seguinte: nós pegamos para preservar a foto. Pegou o original e não existe outro, pegou uma cópia. Pegou, é muito genérico, né? E a perícia que foi feita logo depois foi muito rápida, né? Não, e o estranho várias associações o resultado da perícia saiu exatamente no dia que deu todo o estouro. Esse foi de madrugada, né? E aí, ao longo do dia seguinte, houve os desdobramentos. E o resultado, eu vi na noite na TV, que o resultado da perícia, por coincidência, saiu exatamente naquele dia, naquela tarde. Né? Em poucas horas. O que, que já estaria há um mês sendo feito, mas que o resultado saiu exatamente na tarde daquele dia. Fatídico. Tua avaliação. A análise de tipificação de obstrução de justiça, até porque nem existe o tipo obstrução à justiça propriamente dita, ela é difícil por si só já, e ainda mais difícil a partir do momento em que se tem é muito difuso. Como você bem disse, não se sabe muito bem exatamente o que aconteceu, quais foram os fatos, pegou, é algo muito abstrato. Agora, o que eu sempre faço questão de voltar, que eu acho que é fundamental, porque é o ponto maior do programa sobre a crise institucional ou não, é mais um episódio em que o presidente Jair Bolsonaro tem uma postura incompatível com o cargo de presidente da República, que, de novo, em um sentido ainda que abstrato, configura
a meu juízo, um ataque institucional, novamente, no seguinte sentido. Por que ele precisaria pegar provas? É um ataque aos próprios órgãos investigativos do Estado. Cabe discussão se um vídeo, então, jocoso é um ataque às instituições. A meu juízo parece que sim, mas, de todo modo, o presidente Bolsonaro já atacou o presidente da OAB, que é uma instituição, fazendo piada com o pai dele morto na época da ditadura. O presidente Bolsonaro já fez piada parecida com o pai da ex-presidente chilena Michelle Bachelet. Fez comentários assim absurdos, ginasianos, eu diria, sobre a primeira-dama francesa. Então, é mais um episódio em que o presidente Bolsonaro, embora a discussão sobre um crime caiba, obviamente, à justiça, sobretudo quando não se tem os fatos de forma clara, de todo modo, o que se tem já configura, e isso é político, isso não se trata de crime, obviamente que não, mas é mais um episódio em que o Jair Bolsonaro revela uma postura incompatível com o cargo de presidente da República de uma democracia liberal, e aí é por isso que eu retorno ao ponto, porque para mim é parte dos elementos necessários para responder, afinal, a pergunta da crise institucional. Agora, se ele pegou as informações para se defender, eu acho que não se caracteriza como obstrução de justiça. Mas cabe a ele, do que claro, da investigação que se perfeito, faz de como se deu isso. Esse é o ponto. Porque uma coisa é ele pegar para se defender, outra coisa é ele pegar para mas como se deu esse tirar acesso, a prova, né? É isso que... E mais, de todo modo, ainda que nada tenha sido feito, porque, de novo, os fatos são difusos e é por isso que se deve evitar falar em crime ou qualquer coisa parecida. Agora, o ponto é, não existe nenhum tipo de accountability aí, né? Porque o ponto é esse, existe a dúvida, o que ele fez? Por que ele pegou? Essa é a dúvida que fica. A minha dúvida é, ele pegou e ainda está de posse ou ele pegou e entregou para quem qual está é a fazendo a intenção por investigação? trás disso? Isso é isso. Esse é o ponto. Agora, de todo modo, a investigação cabe ao Ministério Público. E o que preocupa do ponto de vista institucional, aí sim, é sempre, e isso é em todos os governos, porque é a vigilância constante que tem que se ter com o poder, que é a possibilidade de um aparelhamento. Porque agora quem tem que estar vigilante, por exemplo, é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República está mais interessado em conseguir 60 dias de férias para sua categoria. Essa é a hora de ver se as instituições estão de fato funcionando. Buera, Bom, foi obstrução, sim ou não? são tantas emoções, são tantas coisas para serem rebatidas, né, que eu não quero me atropelar. Primeiro, Vá por parte como Jack. como o velho Jack, na Inglaterra, na velha e boa Inglaterra. Nós estamos debatendo algo que nós não sabemos, ou seja, nós temos um debate que nós não estamos dando opinião aqui, nós estamos dando pitacos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Qualquer pessoa que advogue, que pratique a advocacia, sabe que os processos hoje são judiciais, são digitais. E mesmo antes dos processos digitais, as partes tinham acesso aos autos e todas as mídias são acessíveis às partes do processo. Quando se é acusado, se tem constitucionalmente o amplo direito de defesa, se tem o contraditório, se tem o devido processo legal e entre esses, para cumprir esses princípios constitucionais, se tem acesso às peças acusatórias e às provas de acusação. Todas as provas que constam nos autos, elas são passíveis de reconstituição e as mídias, invariavelmente, elas são duplicadas. Ou seja, o MP tem uma cópia fiel de todo o processo que está judicializado dentro do MP. No cartório, quando se disponibiliza uma mídia, a mídia é disponibilizada em duas vias, ou seja, se vai um CD, são 2 CDs. Um fica sempre com a escrivania e o outro fica acessível à parte, os dois têm que ser idênticos para que a parte tenha acesso. Ou seja, é impossível que o advogado que defenda o réu subtraia do processo uma mídia sem que haja cópia dessa mídia. Mas parece que aqueles áudios não estavam inclusos no processo. E se eles foram periciados... Não foi, aquilo foi periciado depois, não foi periciado antes. Esse é o problema. Olha, eu não acredito nisso. Isso é uma informação. Não, bom, mas é uma informação que nós não temos. Tanto é que o debate aqui inicial foi o que aconteceu.
Se ele subtraiu a mídia ou da onde ele teria subtraído a mídia, da onde que ele retirou essa mídia. Da portaria. O Sim, presidente da falou, eu portaria. fui lá na portaria e tirei os áudios. Tirou Eu uma peguei cópia. para preservar. Não sabe se ele tirou uma cópia ou se ele tirou... Então tem que se investigar o que aconteceu, tu não acha? E obstrução de justiça não é, porque se a justiça... Não, mas eu tô dizendo que é. Se já houve uma busca dentro do condomínio, se já houve a pesquisa, se já ocorreu a investigação, que obstrução de justiça que teria sido feita após a investigação. E outra, houve uma falha que o Ministério Público não tem monopólio da investigação. O Ministério Público tem um monopólio da acusação no Brasil. Com todas as controvérsias que há, com todas as críticas que eu tenho ao Ministério Público, o Ministério Público ele tem o monopólio da acusação. A investigação cabe ao órgão policial. Então, inclusive, houve um debate durante vários anos aqui no Brasil, que chegou ao Supremo, em que se queria que o Ministério Público ficasse impedido de fazer a acusação. Quem faz a acusação é o órgão policial. Isso é outra coisa. Então, nós estamos aqui discutindo exatamente o que nós estávamos falando no bloco anterior. Ou seja, se tenta criar crises em cima de boatos, em cima de achismos, em cima de fatos que a gente não tem ninguém clareza. sabe, mas o fato é que o presidente obteve a informação. Daí o modo como ele obteve essa informação é isso que está se questionando. Isso configuraria-se como obstrução ou não? Ninguém está fazendo nenhum juízo de aqui. Maneira alguma. De maneira Tu alguma. não acha que deve ser pelo menos investigado? Não. Acho que não. Acho que não. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza. Tá, mas Concordo. qualquer pessoa que está sendo investigada pode ir lá e pegar uma prova e levar para casa? Essa é a questão. É isso? Essa é a questão que eu acho que o Guilherme está tentando... Porque, no caso, ele é presidente da República, mas se fosse um outro caso, de uma pessoa que está sendo investigada, vai lá e pega uma gravação e leva para casa. Eu acho que esse é o questionamento. Mas eu tenho uma outra pergunta que eu acho que vem antes disso que a gente está discutindo. Não foi dito que pelo fato de o presidente da República ter sido citado, essa investigação não vai toda para o Supremo? Eu acho que Então parou tudo. Na prática, para tudo e vai tudo para o Supremo. Na prática, é anulada qualquer coisa que foi feita depois da citação. Um grande exemplo, uma aula que foi dada de direito... Aliás, os procuradores que estavam investigando o caso do Rio de Janeiro secretamente se encontraram com os integrantes do Supremo Tribunal Federal, inclusive Dias Toffoli, e perguntaram se eles podiam ir adiante na investigação, depois da citação do presidente. Isso aconteceu. Nós tivemos uma grande O aula... Dias Toffoli nem respondeu, porque né? não foi nem oficial, porque foram lá e encontraram assim na penumbra. E isso sim é ilegal. É algo E isso estranho. sim é imoral. Nós tivemos uma grande aula de direito que ocorreu em debates públicos, que inclusive teve um filme que foi feito sobre isso, se eu não me engano, é O Mecanismo, o nome, em que os investigadores da Lava Jato em Curitiba diziam que não era para citar nomes, quando tinha políticos envolvidos, não era para citar nomes, principalmente se houvesse mandato. Por quê? Porque se isso acontecesse, eles teriam que parar a investigação e entregar a investigação para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República. Então, se houve uma citação ao presidente da República, já teria que ter parado ali a investigação. As ilegalidades começam aí. E outra, última coisa, antes de eu perder a palavra. Não haveria nem a necessidade de perguntar. Nós não vivemos numa democracia liberal no Brasil. Nós vivemos qualquer coisa. Muito menos, eu defendo que não existe democracia no Brasil, porque a democracia tem alguns pilares que no Brasil não são respeitados. Então, muito menos liberal. Morbac, antes do intervalo, teu apontamento aí final. Eu concordo que é cedo para classificar como obstrução de justiça. Eu acho que o desacordo aí está que não me parece normal a declaração do presidente e, ainda que não se saiba exatamente o que foi feito, a mim não parece legítimo uma interferência em possíveis provas judiciais. Esse é o ponto. Então, eu acho que a discussão antes de jurídica é uma discussão moral e, a mim, parece absolutamente incompatível com a postura que se espera de um presidente da República. E tu acha que deve ser levado ao STF a investigação desse caso? Pois é, o Toffoli não respondeu, né? Eu achei isso muito estranho. Eu achei muito estranha essa Mas eu acho que ele nem ausência de precisa resposta responder, do porque Toffoli. se o presidente é citado, automaticamente isso
para e sobe, não é? Porque ele não é réu. Não é automático. Tem que ser remetido. Esse é o automático. Tem que Juiz ser remetido. midiático é uma jabuticaba que nunca vai dar certo. Juiz não tem que dar Mas entrevista. não é a lei? Enfim, Juiz não tem que concordamos se em alguma coisa reunir. aqui hoje. Juiz Às não vezes tem que acontece Se reunir. Mas o processo tem que ser remetido, no caso. Não é o que a lei diz? Agora, não. me parece isso. O me juiz parece não muito tem claro. que falar. Isso O juiz me fala parece- nos autos. Independente do presidente, da posição do presidente em relação a esse caso, me parece que a justiça, os órgãos investigatórios e a promotoria no Rio de Janeiro falharam miseravelmente Absolutamente. na investigação. Só um exemplo aqui. Depois tu dá o exemplo, nós temos que intervalo. Pode ser? Pode ser. Então tá, depois do intervalo nós voltamos aqui com o Cruzando as Conversas. No nosso programa de hoje estamos com Vinícius Bueira, Jefferson Jacques e Gilberto Morbach. Vocês acompanham de casa pelos canais 24 e 524, pelas redes sociais, @RDCTV. Já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas. Hoje no programa, Vinícius Bueira, Gilberto Morbach, Jefferson Jacques. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, @RDC TV Digital. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu quero mandar aqui um abraço para o amigo que eu e o Gustavo, eu e o Gilberto temos em comum, que é o Gustavo Noge, que está nos acompanhando. Abraço, Gustavo. Um abraço para o Gustavo. Gustavo é autor de um dos melhores livros dos últimos anos. É um dos melhores ensaístas desse país. É um dos melhores ensaístas do país. Tem uma pena afiadíssima. Ele não gosta que a gente fale essas coisas, mas é a verdade. Ele vai nos xingar por alguma coisa igual. Vai. Ele escreveu um livro que se chama Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei. Comprem o livro, que vale muito a pena. O livro é sensacional, é divertidíssimo. É sobre muitos assuntos, né? Múltiplos assuntos. É isso mesmo. Gustavo Noge escreve na Gazeta do Povo também. Então tá aí, fica o registro. E também temos aqui os comentários do nosso público. São vários, eu vou ler alguns. O Rogério Pons da Silva, ele comenta sobre o primeiro tema que debatemos aqui, em relação ao IPVA. Ele disse: ouço daqui as gargalhadas do Sartori. O fato em si é apenas parte de uma tragédia anunciada de décadas de irresponsabilidade pelos que têm ou tinham gestão dos recursos públicos. O Guido Ávila também passa aqui, também participa, mandou o comentário dizendo sobre o comentário inicial do programa e concorda com os comentários iniciais do programa. O Márcio Roberto Menezes Lewis, ele diz que este governador é um oportunista, se elegeu com um discurso falso, Sartori tinha razão. O problema não é cortar o parcelamento, e sim antecipar a data para janeiro. Uma hora a população vai se encher e não vai sobrar político inteiro. O Otávio Friedrich, ele manda uma mensagem para o nosso querido Vinícius Bueira. Eu adoro a estatística metafísica do senhor advogado. Os indicadores sociais e econômicos atuais foram os melhores que os governos anteriores. O desemprego está uma beleza, o crescimento econômico também, o índice de Gini, desigualdade também. Aos números, senhor, aos fatos. E aí, mano, vai responder? Não precisa responder, basta pegar os E ele índices diz do que o senhor, IBGE. diz que o senhor vive na Guerra Fria. Então a gente não precisa mais responder, já sabemos o tipo de ideologia do comentário. Mas é só pegar os índices oficiais do governo, do IBGE, de todos os governos, do órgão de Estado, que é o IBGE, que vai se verificar que os índices realmente melhoraram nesses últimos 10 meses. Não, isso é um fato incontestável. Houve uma melhora, mas eu acho que O ambiente de negócios está melhor. Mas a melhora também, Os em determinados números, é herdada do governo Temer ainda. Os juros que nós temos hoje são os juros mais baixos da história da economia no Brasil. E os índices ruins, negativos, ainda são uma herança, porque a economia é um barco navegando com âncora de tempestade, ou seja, as coisas feitas hoje vão repercutir ao longo de muito tempo. Então, aquele problema, aquele passivo herdado dos governos do PT
vai levar muitos anos para se recuperar. O Volmar Schutz, ele diz que o Morbach está defendendo a Globo, e o Marcos Vinícius Oliveira pergunta, então é correto ser conivente com as bandalheiras do presidente do partido, Morbach? A minha pergunta? Ele tá se posicionando para ti. Tá dizendo que tu tá defendendo que, sei lá, tá dizendo aqui que Se é correto ser conivente com... Não me parece correto, mas... Eu acho que ele fez um apontamento sobre a tua crítica da briga do Bolsonaro com o perfeito. Aquilo que eu chamei de um ataque ao partido. Isso, né? Meu ponto foi mais com relação ao ataque às instituições, do ponto de vista aos partidos em sentido lato, à mídia, ao Supremo Tribunal Federal, que é o que me preocupa muito, mas não defendo as bandalheiras do presidente do partido, não. Eu acho que tem que se apontar aqui o fato de que o presidente da República entrou no PSL sabendo que era o Luciano Bivar. Sabia? Vocês lembram que... E não me parece essa causa do ataque, sobretudo. Dia ou dois antes de ele entrar no PSL, ele estava entrando no Patriotas, né? Vocês lembram disso? Ele estava tudo acertado e tal, e daí, de uma hora para outra... Mas é que assim, eu concordo com o Boeira nesse ponto, eu concordo. O Bolsonaro não é do PSL, porque ele nunca foi de nenhum partido em que ele estivesse. Ele sempre foi o Bolsonaro. Ele fez a análise... O PSL foi um instrumento jurídico para ele concorrer. Ele fez a análise... E o PSL viu nele o bilhete premiado. Claro. Ele fez a análise de qual era o caminho que poderia asfaltar a presidente da República. Ele foi pelo caminho mais Aliás, certo. Vários bilhetes premiados, né? Porque o montante de verba partidária e fundo partidário é mais que muitas mega-cenas. E daí a fonte da briga das duas alas. E todos eles não se elegeriam, todos não, mas a maioria não se elegeria se não fosse pela carona do Bolsonaro. Sim, fato. Perfeitamente. Eles não sobreviveriam sem ele. Último comentário do Clayton Krause. Ele diz: que horror, o presidente é tosco. Bom era Lula e a Dilma roubando. Senhores, eu gostaria de agradecer a vocês três por terem vindo nesta edição do programa debater esse tema que poderia render por mais horas a fio. Eu deixo todos com a última palavra antes de nós encerrarmos. Boeira, obrigado. Obrigado pelo convite, Macalossi. Obrigado aos colegas debatedores e aos telespectadores por me ouvir. E eu quero deixar um recado que eu sempre deixo. Nós vivemos no Brasil crises institucionais todos os anos, mais de uma por ano. Nós vivemos graves crises institucionais que culminam com um rompimento institucional a cada ciclo de 25 anos, ou seja, a cada quarto de século. E isto tem um nome. Isto é um sistema republicano mal feito, é uma cópia mal feita do presidencialismo americano. O presidencialismo americano foi a tentativa de se criar um parlamentarismo inglês com um rei eleito. E fizeram isso aos moldes ingleses, respeitando aquele parlamentarismo, ou seja, voto distrital, recall, todos os benefícios que o sistema parlamentarista tem foram instituídos no presidencialismo americano. E no Brasil se fez uma cópia mal feita. Enquanto nós vivermos o presidencialismo, nós vamos não encontrar saída para a crise. Jefferson, obrigado. Rapidamente, que nós temos eu acho que, voltando ao que eu disse lá no início, esse formato parece caótico, mas eu acho que será o formato de todo o governo Bolsonaro, tem uma lógica, tem uma estratégia, eles estão avançando nas suas propostas, enfim, e a minha grande dúvida é as eleições municipais do ano que vem. Como será a performance dos candidatos do partido do Bolsonaro? Se é que ele estará ainda no PSL ou irá para outro partido, mas os bolsonaristas, né, vamos chamar assim. Como será a performance destes candidatos nas grandes cidades do Brasil? Se o Bolsonaro consegue repetir o seu feito de ser puxador de votos. Né? Se os candidatos que colarem nele, dependendo do partido, vão se dar bem. Né? Morbach, muito obrigado por ter vindo. Quando é que é o lançamento do livro? Dia 6 de novembro. Dia 6 de novembro, onde é que vai ser o lançamento? Tem lançamento em algum lugar? Provavelmente na Unicinos, de São Leopoldo, mas eu divulgo nas redes aí para o pessoal acompanhar. Então tá. Terceira Via de Jeremy Waldron. Perfeito. Então tá aí, Gilberto. Morbach. Muito obrigado, Gilberto, por ter vindo aqui ao programa. Voltará outras vezes. Eu que agradeço o convite e agradeço o debate. Muito bem. O Noji manda aqui uma questão, aqui, eu encerro com ela. O acesso de Carlos e Jair ao material não lança, por exemplo, a suspeita de que poderia haver adulteração? Esse é o ponto. Os caras podem pegar e falar, não tinha nada, olha. Ué,
Se não tem, por que editaram a paçoca? A questão é se editaram. O que aconteceu? E daí eu acho que instiga, talvez, a necessidade de uma apuração. Mas fica essa questão a ser respondida. Eu já mais que estourei o tempo. Buera, obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Jefferson, obrigado por ter vindo. E nós voltamos amanhã a partir das 22 horas na RDC TV. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.